Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, irmão José Newton Silva. Prazer estar mais uma vez com vocês na nossa escola bíblica, aqui através do nosso Facebook, a nossa página, acompanhando com vocês as nossas lições da nossa escola bíblica. E é com muita alegria, com muito prazer, que nós abraçamos a cada um de vocês, saudando todos aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que estão, porventura, pela primeira vez a nos assistir, os outros que não vão poder ao vivo, mas que vão compartilhar, que vão poder assistir através tanto do Facebook como através do YouTube. Haja vista os nossos vídeos serem gravados também no YouTube. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos glorificar a Jesus por toda a tua atenção e por todo o teu esmero, cuidado acerca da palavra de Deus. Hoje a nossa lição é a de número 8. Sendo assim, como nós sempre explicamos, nossa lição curricular seria número 9, mas como nós trazemos uma lição, estamos estudando a lição de número 8, que tem como título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Este é o título da nossa lição de hoje. As causas da desunião devem ser eliminadas. São 4 tópicos desta lição a serem estudados por nós. O primeiro se trata da união como característica na vida dos judeus que retratava a sua libertação do cativeiro. Segundo, trata-se da união entre os judeus que estava ameaçada, ou seja, a união dos judeus estava sofrendo oposições, ameaças. Terceiro tópico da nossa lição, Neemias solucionou o problema. Já dá para entender que os personagens, ou a personagem aqui estudada, será mais uma vez o profeta, ou melhor, o estadista, o grande líder, né, Neemias. E, por fim, a paz voltou a reinar entre os judeus. Esses são os tópicos da nossa lição a serem estudados hoje, sobre o tema de as causas da desunião devem ser eliminadas. Né? As causas da desunião devem ser eliminadas. Nós temos algumas referências a fazer antes de entrar propriamente na nossa lição, certo? Que é aquela palavra-chave que nós sempre damos quando nós iniciamos as nossas aulas. Hoje, pelo título da lição, você há de convir e perceber que nós estaremos falando de desunião. Ou seja, as causas da desunião devem ser eliminadas. Então, aqui nós temos, pelo menos nesse título, algumas verdades a ser observadas. Primeiro, acerca da união, da desunião, ele fala da causa ou das causas dessa desunião. Ou seja, nada acontece sem uma causa, certo? Tanto uma causa antecessória como uma causa sucessória. Ou seja, tudo que acontece, aquilo que acontece é movido, certo, a uma desprovisão de argumentos que possa de repente nos fazer dominadores daquilo, ou quanto não ao nos oferecer algum subsídio para que a gente tenha o controle. Ou seja, isso chama de causa, certo? Tudo que acontece é porque algo aconteceu antes. Então isso é a causa, certo? O que causa a desunião, certo? O que tem levado o povo de Deus, famílias, sociedades de negócios, sociedades eclesiásticas, o que tem levado à divisão de ministérios, sociedades que se formam e logo depois, com o tempo, aquela sociedade ela é desfeita, né? E o que leva a essa desunião, ou esse desligamento de comunhão? Porque a desunião, ela trata disso aí, de um desligamento, de um rompimento, certo? De uma ruptura de comunhão, de concordância. Isso é a desunião. Discordar não implica em desunião, mas a rebeldia na discordância leva
há uma desigualdade de propósito, certo? Há uma desproporcionalidade de objetivos, certo? E leva a uma descentralização de meta, certo? De visão. Então, tanto o despropósito como a desproporcionalização, né? Como a descentralização, são elementos que, certo, todo o contexto divisório causa para que aconteça, para que venha a ser quebrado uma comunhão, um propósito único, certo? Uma unidade. Então, as causas dessa desunião é que se segue a outra sequência do termo, do título, que é um dever, ou seja, uma orientação, uma regra que Deus estabeleceu, uma ordem, que essas causas que levam à desunião, elas devem ser eliminadas. Você percebe que ele não está nem tratando da desunião em si. O Senhor já está abordando aqui a causa que leva à desunião. Então, se nós eliminarmos as causas, nós vamos estabelecer uma quebra de todo um processo que culminaria, né, numa desunião. Entendeu? Se as causas forem eliminadas, certo? O efeito do processo dessas causas, ele vai ser neutralizado, tá? Então, por isso que muitas vezes nós deixamos para combater a própria desunião, quando muitas vezes nós não temos domínio nem sobre as causas dela. E aí torna-se sacrificial, muitas vezes torna-se até impossível, né, a gente reatar, reunir, né, aquilo que se tinha antes. Por quê? Porque as causas, elas tornaram-se indomináveis, tornaram-se sem equilíbrio, certo? Sendo assim, nós, ao lidarmos diretamente com a desunião em si, ou seja, com a quebra do contrato, com a quebra da comunhão, com a ruptura da visão, certo? Então lembra, certo, dessa ideia, e a gente chega a uma conclusão de que, certo, Deus está orientando aqui, através do escritor da lição, a nos falar sobre a desunião. A desunião que tem esse forte, certo, a fim de destruição, de terror, né? E tudo que leva à desunião vai levar a outras duas situações. A desigualdade, certo? Tudo que é desunido leva-se a uma desigualdade. E tudo que é desigual leva a uma desproporcionalidade. Descentralizando assim, certo? A visão, o objetivo, o interesse, certo? Por que isso? Porque nós vivemos em um contexto, em um princípio de sociedade, certo? Tanto eclesiástica, como familiar, doméstica, quanto profissional, enfim, quanto curricular, se tratando de escola, né? Todo esse contexto que nós vivemos, nós lidamos com uma coisa chamada de níveis de hierarquia, certo? Então, tudo isso aí vai girar em torno de níveis de hierarquia. Para isso, precisa-se de uma união, para que se tenha uma unidade e sendo assim, forme-se uma unicidade. Certo? Tudo começa com uma junção chamada de união. É a junção de duas ou mais coisas. Não existe uma união de um elemento só. Para que se tenha uma união, é preciso ter dois ou mais. Jesus explicou que onde houver dois ou três em seu nome, mas de qualquer jeito não, reunidos, unidos, certo? Quando ele fala de reunião, isso fala da possibilidade de um reencontro, de uma reformulação, certo? Isso fala da oportunidade de um renegócio, certo? Ou seja, não é unir uma vez e não se une mais, tá? Não é unir uma oportunidade e não ter mais essa umbridade de estar junto, não. Jesus, se onde tiver dois ou três reunidos, ou seja, unidos outra vez, em meu nome eu estarei, certo? Então a palavra hoje é desunião. Um dos temas teológicos e apologéticos mais discutido
e mais combatido por Jesus, pelos doutrinadores apostólicos, certo? Pelos relatos bíblicos veterotestamentários, ou seja, do Velho Testamento. Um dos temas mais discutidos e combatidos é justamente este aqui, a desunião. Porque tudo que foge da unidade, da união, certo? Gera destruição, paralisação, certo? Gera desconforto, tá? Desânimo, até o fim, que é a destruição. E Jesus sempre veio ensinando sobre a unidade, certo? Jesus sempre veio abordando o princípio da unidade. Os doutrinadores apostólicos vieram nos ensinando acerca da unidade, certo? Que é, certo? Não a ideia de um elemento só, mas a junção de dois ou mais elementos formando um, que gera a ideia de unicidade, de único, certo? Qual o objetivo dessa lição? É destacar que a união é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. A união é indispensável, algo que não tem condições de ser dispensado, substituído ou negociado, tá? Ela é indispensável para duas coisas, para o crescimento e para a permanência do estado crescido, ou seja, a sustentabilidade, certo? Por isso que quando até se começa certo edifício unido, e quando há uma desunião lá na frente, um desligamento, uma quebra de esforços, tá? Quando aquilo que foi projetado para não um braço só, mas uma unidade, uma união de braços, certo? E quando de repente um braço deixa, abandona, o trabalho vai ser prejudicado. A sustentabilidade daquela edificação da obra vai ser prejudicada, né? Então vai se exigir uma reformulação do projeto, vai se exigir uma reestruturação de esforço físico, certo? Por isso que devemos prezar, acima de qualquer outra coisa, conforme a Bíblia nos ensina, pelo estado saudável da união, certo? A união que tem um provérbio popular, onde nos ensina que a união faz a força, né? A Bíblia já vem tratando disso milênios atrás, em que o estado de união entre povos, certo? Ela produz, certo? Tanto um conjunto maior de possibilidades, como uma realidade maior de ideias, certo? Então, a união é importantíssima, é indispensável para quê? Para que haja crescimento e sustentabilidade na obra de Deus. Por isso que quando um ministério é desunido, quando um conjunto é desunido, quando uma congregação é desunida, certo? Os elementos estão todos ali em união, mas não estão em unidade, tá? Não se engane com a aglomeração. Não se impressione a ponto de entender, certo? Que uma ideia, um estado saudável apenas por junção de elementos. Uma junção de elementos fala apenas de uma união simples, certo? Que é a junção de dois ou mais, certo? Mas se não levar essa união, não levar a uma unidade de propósito, certo? E é uma unidade de visão, de propósito e objetivo, com base naquilo que já é pré-estabelecido para que se siga, tá? Então não vai funcionar, tá? Então só aquela união de pessoas ali, certo? E a ideia de unido, certo? Tem duas vertentes. Uma é a aproximação de dois ou mais elementos. O outro, certo? É o estado de unidade gerado por aquilo, ok? Então o objetivo geral é isso, é destacar aqui nessa lição a importância dessa união, certo? Que tanto Jesus veio nos ensinando, certo? A amar os nossos inimigos, certo? A orar por aqueles que nos perseguem. Tanto Jesus veio nos ensinando, certo? A promover a paz certo? Em meio às guerras. Tudo Jesus veio, certo? Por quê? Porque o propósito da morte de Cristo foi unir o homem a Deus, certo? Uma coisa que estava desunida, uma coisa que estava quebrada a comunhão, certo? Destituída, certo? E o Senhor veio para unir, certo? O homem
a Deus, ou seja, reconciliar, tá? Com o homem com Deus. A introdução da nossa lição. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Você vê que o povo judeu voltou do cativeiro, e toda a temática é essa, certo? Lá dentro de Babilônia, eles não estavam vivendo em unidade porque estavam em lugares separados. Agora tiveram que se readaptar ao estado da unidade, ou seja, da união. Tá? Nós vivemos num tempo em que estamos neste cativeiro, vivendo separados, né? Vivemos fora da função, vivemos longe daquilo que era ofício, movido e levado por coisas de força maior, né? Essa pandemia, enfim. E agora estamos retomando, como os judeus estavam retomando, as suas práticas, as suas características, certo? Os seus talentos, certo? Entre eles a hospitalidade, a misericórdia, a generosidade, certo? E após 70 anos vivendo desunido dentro daquele cativeiro, e desunido aqui não apenas se tratando de ausência ou da ausência da presença, né, de um do outro, mas também porque muitos judeus dentro do cativeiro de Babilônia se desviaram lá, se renderam à cultura babilônica, às reivindicações do império persa, prostituto como era. Então eles se renderam. Então é mais uma quebra de união, certo? E agora, quando voltaram para a sua terra, tiveram que voltar a viver juntos. E após 70 anos, certo? Vivendo separados lá dentro do cativeiro, agora eles tinham que se readaptar, reavaliar, certo? Reconstituir, certo? E restituir tudo aquilo que eles aprenderam sobre unidade, sobre união, certo? Sobre a partilha de bem comum entre eles, certo? E todo esse conflito foi causado pelas diferentes classes sociais. E isto na igreja, nos meios que você convive, é uma máxima, né? Isso existe e muito. As diferenças de níveis sociais, certo? Coisa que Jesus sempre aborreceu, certo? Sempre abominou, certo? Era essa coisa da autopromoção, certo? De por alguém ser, né, de certa maneira, privilegiado sobre alguma situação, sobressair ou tentar prevalecer sobre aqueles que de repente não são no seu nível, vamos colocar assim, né? Certo? E quando se entende que esse tipo de coisa é acepção de pessoas, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, a igreja em Corinto estava vivendo dias assim, em que estava prezando pelos níveis sociais daquele povo e começou a causar a desunião, ou seja, formação de fragmentação de povos, facções, de grupos, ideologias separadas, a ponto de uns dizerem eu sou de Pedro, o outro dizerem não, mas eu sigo os ensinos de Apolo, o outro não, mas eu sou daquele que fundou esse trabalho aqui, que tem mais história que é Paulo, certo? E outros vinham dizendo, mas eu não sou nenhum deles, eu sou de Cristo. Então foram formando níveis de grupos, e dentre esses níveis de grupo estavam os intelectuais, estavam os tradicionais, estavam os reformadores, estavam os, para nosso meio aqui, os pentecostais, tá? Certo? Se a gente for pegar os tradicionais ou conservadores, seriam os de Paulo, tá? Os intelectuais seriam os de Apolo, certo? Aqueles que eram reformadores seriam os de Pedro, né? Que estavam tentando, certo? Reivindicar alguns direitos ali. E os, vamos chamar aqui de pentecostais, coisa que eu peço que você não ligue, né, a ideia, a causa própria, na causa prática não, certo? Só para a gente entender, aqueles que diziam não sou de Cristo, né?
Então você percebe que havia uma desunião, certo? Havia uma falta de unidade ali, certo? A ponto de Paulo dizer que quando eles se juntavam não para melhor, mas para pior. Você percebe o que a desunião faz? Ela não leva exatamente ou necessariamente à separação de presença, certo? Porque podem estar todo mundo junto, podem estar todo mundo ali, mas desunidos, sabe? Estão em união, mas em desunião. Estão em união, mas em desunidade, certo? Então não existe, sabe? Então, o que a gente entende aqui? Num ponto central da nossa lição, Cristo derrubou o muro da separação que havia entre os judeus e os gentios, certo? Tornando uma verdadeira família de Deus. Jesus veio e está escrito que ele veio fazer de dois povos um povo. Tanto o judeu como o gentio, Jesus veio fazer deles um só povo, certo? Em Cristo Jesus, tá? Em Cristo, Jesus veio promover a paz, a unidade, certo? E a comunhão. Paz, unidade e comunhão entre os povos, certo? Que criam nele, que seguiam a ele, certo? Então, gente, antes de entrar no primeiro ponto da nossa lição, a gente percebe que nesta lição, esse significado da palavra, certo? Desunião, se nós formos analisar no contexto socioeconômico pós-exílico, né, era o que estava prevalecendo na época, notaremos que quais foram as causas que esses judeus regressos do cativeiro encontraram, né, vivenciaram, certo? Vamos ver isso. Vamos pontuar aqui as medidas adotadas por Neemias para estabelecer a união entre aquele povo. Não foi fácil a missão de Neemias, como não é fácil a sua missão. Você que é um promotor da unidade, um promotor da paz, você que é não apenas um anunciador ou um profeta da paz, mas você é um promotor da paz. Não basta só dizer que haja unidade, é preciso provocar a unidade, é preciso promover a união no meio em que vivemos, certo? É preciso não estar tomando partido, certo? De dizer eu sou de A, certo? Não, mas conciliar, certo? Se você é um no meio de dois, seja um que vai unir os três, não um que vai tomar partido formando dois, certo? Porque isso é uma conta que Deus não admite, Deus não reage a essa coisa, certo? Com alegria, certo? Por isso Deus te levantou como uma liderança na igreja, como uma pessoa que tem a responsabilidade não apenas de liderar um povo, mas também de estabelecer a paz, a unidade, a comunhão no meio desse povo. Então, por fim, nós mostraremos a importância da união na igreja, certo? Vamos entender aqui o contexto econômico dos que voltaram do cativeiro, certo? No meio de uma grande obra, conforme Neemias 4,19, e ele disse que estava fazendo uma grande obra, né? E de forma que não podia parar, e só duas coisas puderam parar aqueles irmãos, certo? Primeiro, a oposição, que só prevaleceu porque conseguiu desunir o povo, certo? A oposição, ela sempre vai existir, certo? A oposição ao que você faz, ao que você pensa, certo? Tanto na tua vida igreja, vamos dizer assim, tá? Quanto a tua vida na igreja, a desunião ou a oposição, ela vai sempre existir. O que não pode ser cedida a essa oposição, tá? É o estado da desunião, né? Porque quando gera essa quebra de comunhão, a oposição vence, né? A oposição ela começa a ter resultado, certo? Então ouviu-se entre os judeus um grande clamor, conforme Neemias 5:1, tá? Um grande clamor se ouviu. Não estavam clamando contra os samaritanos, os amonitas ou os árabes, não, mas contra o seu próprio povo. O povo clamando contra o seu próprio povo. Estava havendo uma divisão no meio do povo de Deus, certo? Aí está escrito, foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, certo? Então eles estavam degladiando entre si, certo? Ao invés de estarem olhando para uma só visão, um só objetivo,
Eles estavam pelejando entre si, certo? Então, isso tudo chegavam e quando eu disse ouviu-se um clamor, não é que estavam orando, certo? Mas era um grito de guerra entre o próprio povo, a ponto das nações olharem para eles e dizerem: esse povo está brigando entre si, eles vão se destruir, porque a desunião leva a isso, a autodestruição. Não tem A nem B que prevaleça, entendeu? Certo? Então, judeus estavam explorando seus compatriotas, a situação havia se tornado desesperadora, né? Alguns explorando outros quanto ao serviço, certo? E examinando o texto é possível a gente distinguir 3 grupos de pessoas e qual era o seu clamor, certo? Havia 3 grupos de pessoas ali, e que a gente vai ver aqui que clamor era esse, que o povo estava tanto prevalecendo um contra o outro, né, se destruindo, né, diante dessa desunidade, né, dessa desunião. Primeiro, mercadores e trabalhadores, certo? Os primeiros a reclamar foram os trabalhadores, com grandes famílias que se viram, né, sem fonte de renda para se manterem. Eles não possuíam terras, certo? Mas precisavam se manter, precisavam comida, precisavam sobreviver, certo? E aí que a população estava desenvolvendo, estava crescendo em Jerusalém, em Judá, né? E os alimentos eram extremamente escassos, poucos, certo? E essas pessoas não podiam fazer coisa alguma, de modo que voltaram seus clamores, né, por socorro a Neemias. Foram até Neemias e dizendo: olhe, não há mantimento para os trabalhadores, para as suas famílias. Então isso começou a gerar uma reivindicação, um questionamento, começou a gerar uma dificuldade de concordância, porque para uns tinha e para outros não. E isso é um mal muito forte no meio do povo de Deus. Essa particularidade de provisão, né? Às vezes se privilegia, às vezes se prestigia, certo? Mais uns do que outros, né? Leva-se a preferência e com isso a preterência sobre outros, né? Então você vê que os mercadores e os trabalhadores foram o primeiro grupo a se posicionar e dizer: não, vamos parar a obra aqui, vamos ao nosso líder e vamos questionar, porque nós não temos como trabalhar desse jeito, né? Nós não temos mantimento, as famílias estão sofrendo, os lares estão se destruindo, certo? Os filhos já não estão mais com a mesma visão que tinha antes, tá? Os jovens já não têm mais expectativa, e o que gerou 15 anos de separação, né? 15 anos de divisão, 15 anos que a obra parou, e Neemias veio com essa responsabilidade de reunir o povo, de trazer o povo de novo, certo? E não foi fácil, né? E segundo povo eram os fazendeiros, conforme Neemias 5:3. O segundo grupo constituído era o de proprietários de terras, que haviam, de alguma forma, né, hipotecado suas propriedades a fim de comprar alimentos. Venderam terras para comprar alimento. Ou seja, o que se traz para nós? Que traz divisão no meio do povo de Deus, no meio da obra de Deus, certo? São pessoas que são muitas vezes levadas a desfazer de coisas suas para atentar para a sobrevivência naquela obra, né? Porque está havendo um equívoco, um erro, certo? De divisão, tanto de tarefas quanto de análise de possibilidade a ser feito por aquele que está realizando a tarefa. Com isso vem, certo, o desprovimento, certo, físico, espiritual, a falta da estrutura, certo, para lidar com aquelas pressões, certo? E aí é onde se para a obra, se vai ao líder e começa aquela discussão. Os trabalhadores pararam porque não tinha mais como fazer a obra, certo? Os fazendeiros, certo, aqueles que tinham terras, certo, começaram a vender suas terras para poder se manterem, porque não foi fácil, a obra tinha parado 15 anos. E quando a gente para de fazer o que Deus manda, quando a gente deixa de realizar o trabalho de Deus, certo, consequências vão vir. Consequências materiais, espirituais,
físicas, virão. Não é só questão de chegar e vamos unir o povo de novo e a gente se arrepende e pronto. Não basta só isso, né? É preciso agora lidar com esse problema que existiu aqui, certo? Que os trabalhadores, os fazendeiros e os que sofriam com os impostos eram um terceiro grupo de pessoas, certo? Esse terceiro grupo de pessoas eram aqueles que estavam tomando dinheiro do povo, né? Tomando emprestado do povo, né? Esses, para pagar os altos impostos que a Pérsia exigia, porque Judá ainda estava sob domínio da Pérsia, né? Certo? Eles, para pagar esses altos impostos, certo? Como penhora de suas colheitas, certo? Eles, sem possibilidade de pagar, começaram a entrar em conflito, forçados a venderem filhos, forçados a venderem escravos, certo? E estava esse contexto assim. Olha só como estava desunido a obra de Deus, certo? Gente precisando até se desfazer dos filhos para sobreviver, para vender, certo? Os filhos para pagar aquilo que era exigido pelo Império Persa sobre Judá. Você vê como o povo estava oprimido, né? Essa divisão, certo? E aí, certo? Como está escrito em Neemias 5,3, as nossas terras, nossas vinhas e nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Se abateu uma grande fome. Você percebe que essa desunião, né? Uma dos grandes pilares foi a fome que se abateu. E ao invés de o povo se unir para ver que solução tomar sobre aqueles que tinham alguma coisa e aqueles que não tinham, não. Aqueles que se juntaram, os que tinham com os que não tinham foram clamar junto com os que não tinham, e começou a divisão, a desunião, né, na obra de Deus, certo? Naquela grande obra, certo? Então, a gente está percebendo aqui que esses três grupos de pessoas, essas três classes, marcaram esse episódio, né, esse tempo em que Neemias esteve atuando nesse tempo, certo? E a tensão social chegou a tal ponto que os israelitas vendiam-se. Eles se vendiam, né? Vendiam literalmente. Vendiam para os mercadores, os que passavam, compravam para levar como escravo, certo? A que ponto a desunião chega, né? Certo? E então, a fim de resgatar suas dívidas. Alguns acabaram para entregar as filhas como escravas aos estrangeiros, conforme Neemias capítulo 5, versículo 1 até o 7, certo? Então, quais são as causas dessa desunião, né? A gente vai ver isso aí, certo? Essas causas, né, dessa desunião. Mas entendendo o quê? Que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então a gente tira aqui como lição o quê? Que um dos aspectos, ou o maior de todos os aspectos, que caracteriza um crente liberto, um crente que saiu do cativeiro, certo? É a união, certo? Um crente que não tem união, unidade, correlação, um crente que não tem amor, o crente que não tem empatia com seu próximo, esse não foi liberto. Porque o escritor ele coloca bem aqui dizendo que a união entre os povos caracterizava o povo liberto. Por quê? Porque no cativeiro eles estavam todos desunidos, todos separados. Quando eles foram libertos, eles se uniram de novo. Então, quando viram aqueles judeus todos unidos, disseram, eles foram libertos. Por quê? Porque eles estão unidos, certo? Quando o mundo olhar para a igreja, certo? E entender que a igreja está unida, o mundo vai entender e dizer, esses aí foram libertos. Por quê? Porque no mundo eles viviam separados. Agora eu vejo que ninguém tem causa própria, ninguém tem interesse próprio, ninguém tem busca por autopromoção, não. Cada qual leva a carga um dos outros, busca amar os outros. E Jesus disse algo muito importante. Jesus disse que não são os milagres que vão anunciar que ele veio e salvou um povo e vai voltar. Não.
Jesus disse que o amor entre o seu povo, isto vai anunciar para o mundo que o Senhor de fato veio. Ele disse: o mundo vai saber que eu vim quando vocês se amarem uns aos outros. Isso é união. Então, a união caracterizava, ou seja, dava características físicas, espirituais, dava características práticas de quê? De um povo liberto. Tá? Então, quer ver um conjunto liberto em Cristo? É a união. Um ministério de uma igreja que tem crentes, homens de Deus, é a união. Certo? União. Tá? Uma família de Deus, a união. É isso que caracteriza, porque a figura da união judaica, voltando do cativeiro, representa para nós, profeticamente e doutrinariamente, esse estado de aprovação espiritual de Deus quanto à identidade do seu povo. Não se engane, certo? Milagres Deus usa quem Ele quer para fazer. Agora, está no meio só de um povo unido, certo? Bênçãos Ele dá e concede até aqueles a quem luta contra o seu próprio povo, certo? Mas abençoar, certo? A terra do povo só em uma terra em que está unida, só em um povo em que está unido. Então, essa união caracterizava. E qual é a base desta união? Certo? Qual era essa base? Todos eram do mesmo povo, certo? Confessavam a mesma fé, certo? No único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo estava levantado, certo? E o culto a Deus estava funcionando segundo os ritos da lei que era estabelecida. Você percebe que aqui estão alguns elementos que formam a base de uma união, de um povo unido, de um crente, de uma congregação unida, de um conjunto unido. Qual é, irmão? Primeiro, fazer parte de um mesmo povo. Não dá para eu estar na igreja e ao mesmo tempo fazer parte de um povo diferente. Tá? Não dá para estar numa congregação, fazendo parte de uma comunidade evangélica, se de repente eu quero fazer parte de um povo estranho, um povo diferente. Os samaritanos queriam estar sim entre os judeus, certo? Nem os samaritanos conseguiram provocar desunião entre os judeus. Mas quando a fome se abateu, certo? Começaram a avaliar, certo? Os níveis de classe social, começaram a parar a obra, começaram a desunir-se, certo? Porque estavam se achando em desfavorecimento com relação a outros, certo? Então, primeiro, qual a base de toda união? Fazer parte de um mesmo povo, certo? É isso que gera a união. O seu ministério, pastor, ele faz parte de um mesmo povo, certo? Se não for, se for povo diferente, o que é a ideia de fazer parte do mesmo povo? Todos somos judeus. Não tem aqui ninguém de um outro povo, de uma outra nação, certo? Que venha para pensar o contrário, para fazer o contrário, não. Segundo, confessavam a sua fé. Não apenas a mesma, mas a sua em particular, certo? E essa ideia de confessar a fé é dizer: o seu Deus é o meu Deus. E assim como você declara isso, eu também declaro. E com isso gera a união. Porque se o seu Deus é o meu, então a mesma obra está na minha e na sua mão. Se a mesma obra está na minha e na sua mão, então a missão de fazê-la, de realizá-la, não é minha, não é sua, é nossa. Então é união. Por isso que não existe essa coisa de dizer: eu sou a igreja, você é a igreja. Não, porque a igreja é um organismo que contextualiza elementos invisíveis, certo? E que gera características práticas e físicas visíveis em junção de dois ou mais. Jesus explica isso claro. E eu vejo muita gente dizer: não, vamos ficar em casa, porque você é a igreja, eu sou a igreja. Não, meu filho, nem você é e nem eu sou. Nós somos. A ideia de igreja de Jesus é um corpo místico invisível, cujo Jesus é a cabeça e nós somos os membros.
enquanto estivermos nesse corpo, ligados nesse corpo, nós seremos igreja. A igreja nasce antes do que eu e você. A igreja nasce antes de você e de mim. E nós passamos a fazer parte dessa igreja. Jesus disse: Pedro, eu sou a rocha, eu sou a igreja. E você é uma pequena pedra que sai de mim, certo? Ou seja, eu sou antes de você. Entendeu? Então, qual a base da união? Primeiro, fazer parte do mesmo povo. Se não for um com você, Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Ninguém pode dizer Senhor senão pelo Espírito de Deus. Quiseram impedir alguém de evangelizar. Mestre, alguém lá na outra rua está expulsando demônio no teu nome. Certo? Vou mandar ele parar, porque ele não nos segue, ele não está unido com a gente aqui, ele não está atrás do Senhor como a gente está. Tá? E já a resposta de Jesus qual foi? Deixe lá, porque quem não é contra mim é comigo. Jesus disse: deixa ele fazer, porque se ele está fazendo aquilo ali, ele é comigo. Certo? E o que tem de gente que anda nas abas das portas das congregações, né? Que anda por esses ritos religiosos, mas na verdade não faz o que o Senhor manda, não faz o que Deus manda, não vive em união, em unidade, certo? Não vive em conjunto, ao contrário, quando não é um é outro, né? E o que tem de gente que não para numa congregação, né? Não tem unidade, união com o seu próprio povo, mas quer ter união com outros lugares, andando, certo? Desordenadamente em tantos lugares, certo? E não ter comunhão com a sua congregação, isso não é unidade do corpo de Cristo, certo? Se você não tem comunhão com a sua congregação, certo? E há muitos que nem congregação têm, muitas congregações nem faz parte, né? Faz parte de uma ceia de forma irresponsável. Não tem a tutela de um líder espiritual, de um pastor, mas quer viver pregando, quer viver visitando congregações, certo? Reveja esses conceitos, porque isso é princípio de desordenação e de desordem, e com isso de desunião, certo? Outra base da união, certo? É quando ele trata que o altar havia sido renovado, ou seja, é a renovação do estado espiritual em correlação com o próximo, certo? Ou seja, se eu, no meu bem-estar espiritual, eu não me preocupo com o seu, para que eu possa ter um relacionamento mais perto de você, mais compreendedor, mais empático, se eu não tenho essa ideia, essa visão, certo? Eu não estou vivendo em união. E é aí onde Jesus disse: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, mas eu não fiz isso, eu não curei, eu não expulsei demônios, Senhor, eu não fiz isso nem aquilo, certo? E a resposta de Jesus vai ser: apartai-vos de mim, certo? Desuna-se de mim, certo? Desfaça-se da minha presença agora, certo? Por quê? Porque em tudo aquilo ali não havia união, era cada um querendo fazer por si, para se promover, para se projetar, para dizer que era mais crente, para dizer que fazia melhor, certo? Desde empresa, a igreja, a família e sociedade, quando se há essa divisão de propósito, de ideia, se não é para um crescimento junto, vai gerar um crescimento falso de individualidade. Vai gerar um crescimento falso individual. E isso, quando gera-se esse tipo de crescimento falso, certo? Vai gerar um tipo de força, um tipo de edificação sem sustentabilidade. Uma hora ou outra aquilo vai cair. Entendeu? Certo? Então essas são as causas, né, que levam, ou as bases que levam à união, certo? Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver entre a igreja e Deus. A igreja voltando de um cativeiro, trazidos por Deus, né, e sendo recebido de Deus missões, responsabilidades, certo? A princípio tratando uns com os outros, né, que é
a ideia de todo um contexto de união e de unidade. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram um novo nascimento, né? É necessário que tenha pelo menos essa base de que ali supõe-se que todos experimentaram um novo nascimento, né? Porque quando não há, então não faz parte do mesmo povo. Quando não há um mesmo nascimento, não faz parte do mesmo povo, né? Então supõe-se que dentro dessas similaridades todos experimentaram um novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por ele, né? Ou seja, amam a Deus, certo? E na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação. Então, pelo menos aqui, nesse simbolismo do judeu com Deus, nessa união, que simboliza a união da igreja com Deus, trata pelo menos dessas três coisas aqui. Primeiro, todos supõe-se que nasceram de novo, né? De fato. Outro, todos os que nasceram de novo amam os que são nascidos por Deus, né? Além de nascido de novo, eu amo aqueles a quem Deus tem amado, aqueles a quem Deus salva. E terceiro, são aproximados uns dos outros. Isso é princípio de união, tá? No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração só e uma alma só, conforme Atos 4,32. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona com plenitude, né? Então daí torna-se uma consideração, né, de bênçãos decorrentes dessa união. E quais são, gente, essas bênçãos decorrentes dessa união, né? Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida, né? A união, ela traz apoio. A união, e aqui o título da lição é combatendo ou eliminando as causas da desunião. Nós estamos tratando aqui agora das bênçãos que traz a união, certo? Porque quando eu sei o que a união me traz, quando eu sei os efeitos, as causas, quando eu sei o propósito da união, quando eu conheço, certo, a realidade da união na minha vida, a partir da minha vida com Deus, eu vou ter, certo, também essa mesma visão, esse mesmo exemplo de união que eu trago do meu relacionamento com Deus, eu tenho que estabelecer com meu irmão, certo? Porque o primeiro ato de reconciliação do homem não é do homem com o homem, é do homem com Deus, entendeu? Quando Jesus nos salva, o primeiro estado de elementar de unidade não é eu, você e eu, é você com Deus, eu com Deus. Para que nos moldes dessa união vertical entre nós e eu e Deus, Deus e eu traga para a horizontal, você e eu e você, certo? Por isso que não dá para eu ter paz com os homens se eu não tenho paz com Deus. Tendo paz com Deus e com os homens, certo? Vivamos uma vida de santificação, certo? Então, muitas vezes querem se ter dois tipos de relacionamento. Um relacionamento eu tenho com Deus, o outro eu tenho com meu irmão, né? Então, com Deus, eu trabalho naquela ideia falsa de um relacionamento de temor, de falsa obediência, de santidade exagerada, e que não há santidade nenhuma, porque santidade não existe exagero para santidade. A santidade é santa, e por ser santa, ela é plena, ela não tem isso de exagero, né? O exagero é nosso, certo? Então, grande bênção da união é o apoio entre os que estão vivendo naquele lugar, certo? A igreja de Deus é uma igreja em união. Se é em união, um vai apoiar o outro. Porque uma das bênçãos é essa: muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, são alvos de crítica e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família, né? Às vezes na congregação, certo? Pessoas contrárias, opostas à nossa fé, tá? E o que mais Paulo vem orientando é combater os que dizem ser e não são, né? Os falsos, os que se usufruem, se vangloriam de situações, né? Então, uma grande bênção da união é o sentimento espiritual de apoio,
né, para a vida de cada um. Segundo, é que na igreja nós levamos as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2 trata disso, né? Que existem cargas que cada um tem de levar sozinho, né? Gálatas 6:5 diz, né? Mas existem também aquelas cargas que podemos ajudar os outros, certo? Então não é cada um se vire com a sua, certo? É cada um analise duas coisas, que tem cargas que você não consegue dividir, que não tem como dividir, conforme está escrito, né? Gálatas 6:5, e tem aquelas que você, certo? Não divide a sua com alguém, mas divide a de alguém com você. Deu para entender? Certo? Tem causas que eu não posso dividir com você, eu tenho que levar. Mas tem outras causas que não sou eu que vou dividir a minha com você. Certo? Sou eu que vou dividir a sua comigo. E vice-versa. Você olha para mim e diz, eu não vou dividir a minha com você, senão você vai ficar mais pesado. Mas eu vou pegar parte da sua e vou levar comigo. E assim a igreja vai suportando uns aos outros. Assim o povo vai se solidarizando, vai se hospitalizando. Assim o povo vai reconhecendo o valor de uns dos outros. Certo? Outra, a união que torna forte o povo. Certo? E conforme 1 Pedro 2, 4, 5, uma ovelha sozinha, né, facilmente ela é destruída. Né? Mas quando está em unidade, quando forma aquele volume em massa, sólido, né, vai gerar união de força. Né? Aí vai gerar conhecimentos diferentes, vai gerar ideias diferentes. E quando eu falo de diferente, eu não estou falando de indiferenças, eu não estou falando de pensamentos interesseiros, não. Estou falando de juntar ideias e chegar a um bem comum, certo? E por fim, uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso, certo? Tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele veio. Eu disse isso para vocês, João 17, né? João 17, 21 ao 23, certo? E o capítulo 13 também, o versículo 35. Pela união o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. João 13, 35. Certo? A Bíblia, desde o início da igreja, que a igreja caiu tanto na graça do povo, certo? Que a salvação era algo lindo no meio daquela comunidade. Por quê? Porque percebia que na comunidade chamada cristã, na época, né, se tinha uma unidade, uma união, que não olhava apenas para si, mas olhava para a necessidade do mundo. Tá? Porque toda união leva a um desconforto próprio, certo? Toda união leva a uma visão incomodada do confortável, tá? Daquilo que é estático, e leva a você se mover em função daquele que está sofrendo, em função daquele que está necessitado, certo? Você unido comigo vai começar a criar uns espinhos no nosso ninho, a ponto da gente sair dali e nós dois irmos em busca daquilo que é o objetivo de toda a união, que é agregar quem não estava unido. O objetivo de um povo unido é buscar pessoas para fazer parte dessa união. Não é essa visão egoísta que a igreja tem muitas vezes no dia de hoje, de olhar, não, nós estamos salvos, estamos bem aqui, certo? E aí centraliza, centrifuga tudo ali, né? E ali compenetra tudo naquele bojo, naquele meio ali, e quem está lá fora que se vire. E não é assim, certo? Jesus disse, eu vim para buscar. E se ele veio para buscar, nós fomos buscados, certo? Para voltar. Voltar ao quê? Para a mesma vida que tinha? Não. Voltar ao lugar que a gente de um dia saiu. Para quê? Para trazer pessoas de lá, certo? Para buscar pessoas de lá. O objetivo da união, gente, da igreja, é sair da sua redoma, é levar a um desconforto, a um descontentamento do meio que está e dizer, não, nós não fomos unidos para estarmos aqui, certo? Eu sempre digo que Jesus nos chama para mandar, para enviar. Jesus nos traz a Ele para mandá-lo ir, para mandar-nos ir aonde Ele não foi.
Jesus não veio aqui no Amarante, Jesus não foi aí na Zona Norte, Jesus não foi na Itália, Jesus não foi na França, mas ele disse, a minha igreja vai. Eu não fui lá, mas o meu povo vai. Vão onde eu não fui, certo? Jesus disse, eu fui em Jerusalém, fui mal recebido, só entrei lá para me crucificarem, né, e me condenarem fora, até fora das portas, mas o meu povo, eu vos envio aos 4 cantos dessa terra, para ir onde eu não fui. Entendeu? Certo? E onde estiver esse povo, eu estarei lá. Onde vocês estiverem, o Senhor estará lá. Em união. Certo? Então, a gente percebe o quê? Que algumas causas dessa desunião. O que causa, gente, a desunião? Certo? Primeiro, o que causou no meio do povo de Judá e que é exemplo para nós? Primeiro, a avareza dos mais ricos. Tá? A avareza dos mais ricos. Os nobres e magistrados daquela época, né? E está escrito, usura tomais cada um de seu irmão, né? E isso, Neemias 5:7, o apego demasiado à riqueza fez com que os ricos oprimissem os irmãos, os seus irmãos, cobrando os altos juros, enfim. Você vê que a avareza, a busca pelo bem material, a busca pelo status financeiro, a busca pela autopromoção no meio do povo, e isso é uma desgraça no meio de qualquer sociedade, tá? É essa ideia de que porque eu tenho mais, certo? Eu não me associo com o ciclano. O ser humano ele já é fadado a tomar partido que satisfaça o seu ego, o seu comodismo. Então, alguns, os que têm, vão se unir aos que têm, certo? Os que não têm, automaticamente vai tomando parte daquela classe, vamos dizer assim, mais humilde, certo? E eu fico analisando essas coisas, a ótica de Jesus e da doutrina, Jesus dizendo, vem cá, certo? Se chegar alguém numa festa, como Jesus contou, chegar alguém com um anel bonito no dedo e outro vestido com um veste simples, para quem vai ser o primeiro lugar? Né? Jesus mesmo responde, disse, é claro que vocês vão dar para quem está mais bem vestido, para quem está com anel, para quem está bem trajado, certo? E aí o outro, vocês vão dizer, sente lá atrás, né? Sente lá atrás ou coisa parecida, ou quando menos não vai dar nenhum lugar. E Jesus orienta a dizer, quando vocês chegarem numa festa, não tomem os primeiros lugares não, sentem lá atrás, porque o dono da festa vai olhar e dizer, você que está aí atrás, venha e sente aqui na frente. Sabe quem é o dono da festa? Deus. Na parábola, Jesus conta que o dono dessa festa é Jesus, certo? E ele vai olhar a minha posição, ele vai olhar a minha humildade, ele vai olhar, certo? A minha humildade, sabe? O meu prazer, certo? Em não aparecer, mas querer que a glória de Deus apareça, certo? E quando se toma o primeiro lugar, ele vai dizer, olha, os últimos, certo? Eles serão os primeiros. Os humildes, eles serão exaltados, certo? Os que não são, eu faço ser, né? E aí é tão honroso, né? Quando alguém chega e diz, vem cá, senta aqui você, né? Ao invés de chegar logo e tomar o primeiro lugar e sentar ali, certo? Isso quebra leis de hierarquia, isso quebra leis de honra, isso quebra leis de reconhecimento da autoridade, tudo porque alguém quis aparecer, certo? Então, uma das causas que levou àquela desunião entre o povo foi a avareza dos que já tinham. Quanto mais tinham, mais queriam. Isso levava a uma divisão de povos, certo? Na igreja, onde for, certo? A gente vai encontrar esse tipo de coisa. Pessoas que, de repente, têm um bem, né? E aí não tem a humildade, não tem a visão suficiente para assistenciar um irmão ou uma irmã, certo? Do seu próprio povo da igreja, né? Mas, por quê? Porque a tendência e a preferência são aqueles que, conforme está da mesma turma, né? Da mesma espécie, né? Vamos dizer assim, certo? Então, outra coisa que
que levou a essa desunião, as causas? Então, se a lição é as causas da desunião devem ser eliminadas. Então, qual é a primeira causa? A avareza dos ricos, certo? Entenda rico aqui, naquela época, tinham aqueles, entende rico aqui como avareza ou a busca demasiada, certo? Pelo autopromoção, pelo autofavorecimento, certo? De certas classes, de certos grupos, né? Busca pelo status, né? Do querer ser, do querer ter, e com isso vai se destruindo a união, vai se espantando a simpatia, certo? Daqueles que deveriam estar unidos, certo? Segundo, a indiferença. O sofrimento dos menos favorecidos parecia incomodar a classe rica, né? Eles não pareciam incomodados com isso, certo? Porque estavam desunidos. E quando a gente está em desunião, a gente começa a não ter a visão do sofrimento do próximo. Quando a desunião bate, a gente começa a olhar só para o nosso ego. A gente não está nem aí para o sofrimento do próximo, se a obra que meu irmão está realizando, ela precisa de ajuda, não. Sabe o que a gente faz? Se fosse eu, faria melhor. Sabe o que a gente faz? Esse aí não era para estar aí, certo? Sabe o que a gente faz? Esse aí não tem condições de realizar. E com isso, sabe o que gera? Uma busca para desfazer o que porventura aquela pessoa está fazendo de bom, certo? Porque a ideia é com base na desunião. Então, o que vai prevalecer é o que eu faço. Se eu prego melhor, é o que vai ficar é o que eu prego. Se eu dirijo melhor, vou fazer de tudo para que ele sair para eu estar no lugar dele. Então, essa desunião, certo? E torna a dizer, é o princípio elementar, básico e alicercível de Satanás para causar destruição, é a desunião. O de Deus já é o contrário, né? Lógico, certo? É a união, certo? Nunca esqueça disso que eu vou dizer agora, e já falei alguns minutos atrás, certo? O que promove um estado de relacionamento, de união com o meu próximo, é a minha união com Deus, certo? O modelo de relacionamento entre nós parte do modelo de relacionamento entre você e Deus, entre eu e Deus. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não vou ter com meu irmão. Ah, mas pastor, não está escrito que se eu não amo a quem eu vejo, como é que eu vou amar a quem eu não vejo? Certo? Se eu não tenho comunhão com meu irmão, como é que eu vou ter comunhão com Deus? O escritor bíblico, ele trata dizendo, tende paz com Deus, certo? E com os próximos. Se eu não tenho paz com Deus, eu não vou ter união com o próximo, certo? Se eu tenho paz com Deus, eu vou amar meu irmão, certo? Se eu não tenho paz com Deus, eu não vou amá-lo, eu não vou ter unidade, eu não vou ter união com ele, certo? Então o princípio do amor é a paz, não há amor sem paz, certo? O princípio de fazer o homem amar é a paz, e essa paz é o estado de sentimento e de realidade de vivência do homem com Deus. Certo? Ele tendo paz com Deus, ele vai ter paz, ele vai amar quem ele vê, certo? E só assim ele retorna para Deus diante dessa paz, certo? Traduzido como comunhão, entendeu? Certo? A indiferença ou outra é a falta de temor a Deus. Outra causa que deve ser eliminada do nosso meio e que gera desunião é a falta de temor. Certo? Neemias, de maneira enfática, repreende aqueles nobres do meio do povo, dizendo, não é bom o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus? Então, como é que eu digo que temo a Deus, certo? E não tenho unidade? Como é que eu digo que tenho temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, certo? E, na verdade, eu tenho andado como louco, como nécio, como um desequilibrado, tá? Que não tem a visão do próximo, que não tem, certo, o desconforto de si próprio para atentar para a necessidade do seu irmão. Como é que eu digo que tenho temor de Deus, né? Como é que eu digo se o temor de Deus me traz a sabedoria? Se o temor de Deus me traz, certo, essa identificação minha com o meu próximo, né? Então, a falta de temor é outra causa que leva à desunião, além da avareza, além da indiferença. Que é a ideia de indiferença? É eu saber o bem que devo fazer e não faço. E a Bíblia diz que eu cometo pecado se assim eu faço.
Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, certo? Então, o outro é a falta de temor, certo? Então, quando a gente entende isso, certo? Que essas causas que nos levam a essa desunião, certo? A gente percebe que todo esse contexto entre os judeus, essa união foi fortemente ameaçada. Como todos os dias a nossa união, certo? Como cristãos, como membros do corpo de Cristo, ela é ameaçada. O diabo ele trabalha para destruir a união. Sua com a sua empresa, com que você trabalha, sua com a sua escola, com a sua casa, com a igreja, com vizinhos. O diabo vai trabalhar para desunir, para provocar desunião. É isso que ele vai provocar, porque ele sabe que se fizer isso, sai, certo, da concentração, sai da desproporção, certo, ou entra em desproporção, entra em desigualdade, certo, e foge da visão de bem-estar conjunto, né? E é tudo que Deus prega sobre essas coisas, certo? Então, a união entre os judeus estava ameaçada. E qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social, financeiramente, né? A injustiça social que se abateu sobre o povo judeu fez com que eles ficassem desunidos, gente. É um mal que a igreja deve combater. É a chamada meio social que ela compreende, tá? A injustiça social ela tem que ser banida do nosso meio. Já basta o mundo ser injusto socialmente falando. Mas a igreja do Senhor, ela não pode estar vivendo esse efeito de injustiças sociais. Ou seja, o que é isso? É o povo vivendo separados, em objetivos diferentes, em tratamento diferente, movido pelo quê? Pela autopromoção, pelo bem-estar individual, certo? Pela visão particular de cada um, certo? E cada um vai se virando, certo? E aí de repente adquire um bem, às vezes tem-se um carro e diz propriedade de Jesus, né? Ou a serviço de Jesus, mas não tem a disponibilidade de prestar socorro ao próximo, ao seu irmão, muitas vezes membro da própria congregação, né? Então isso é a desigualdade, isso é a injustiça social. Então estava ameaçada por isso. E como se explica essa injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos com os mais pobres, né? Às vezes se percebe na comunidade chamada igreja, congregação, esse meio, enfim, né? Essa injustiça, essa falta do amor. Pessoas passando necessidades, pessoas sofrendo de situações extremas, quando outros têm dado por Deus não apenas as condições, mas também a visão daquilo que é necessário fazer e não faz. Então isso são atitudes, são coisas que provocam essa injustiça. E quando o ser humano ele se vê injustiçado, vai causar nele uma revolta, um protesto, uma insatisfação. Com isso vai provocando a indiferença, sabe? A falta da empatia, vai causando aquela barreira, né? O olhar já não vai ser mais aquele olhar terno, sensível àquela outra pessoa, porque se desgasta o relacionamento, né? Porque ele vai entender que você tem, que eu tenho e não tenho como ajudar, e não ajudo. Eu vou entender que ele tem, que você tem e você não me ajuda, certo? Então, quer dizer, isso traz uma injustiça, certo? E sequencialmente um protesto, uma revolta, e começa a gerar essa desunião, certo? Então, a gente vai partindo para o final da nossa lição, certo? E quais foram as medidas que Neemias adotou para combater isso, que nós devemos adotar, né? Bom, pastor, eu já entendi que as bênçãos da união é isso, né? Ela nos traz estabilidade, nos traz crescimento, nos traz provisão mútua, ela nos traz uma socialização, certo? Em meio a um grupo, a uma sociedade homogênea, certo? Que tem consistência, que tem a mesma visão,
certo? Eu entendi isso. Eu entendi que as causas que levam à divisão, certo? Ou à desunião é a avareza, ou a busca pela materialidade, né? Eu entendi que é a falta do temor, eu entendi que é a indiferença, certo? Eu entendi que é esse desamor uns pelos outros, mas como é que eu faço para combater, certo? Que medidas eu tomo para combater essas causas que levam à desunião? O que eu aprendo com Neemias? Primeiro, certo? Quando a comunhão dos santos de Israel era quebrada, instalava-se uma coisa chamada de injustiça social. Essa opressão e seguida da violência, conforme Jeremias capítulo 6, versículo 6 e capítulo 25, versículo 3, ao ouvir esse clamor, né, do povo contra os nobres e magistrados que eram seus irmãos, não eram samaritanos, eram os próprios judeus, né? Neemias agiu de forma imediata e justa. Veja os princípios das ações de Neemias. Quando Neemias percebeu que estava tendo desunião no meio do povo, ele agiu de forma... Ele não esperou para agir amanhã, ele não esperou para agir outro dia, não, ele agiu de forma imediata, porque desunião se combate imediatamente, gente. Desunião não se espera ter uma manifestação maior, certo? Para que se combata, não. Desunião se combate imediatamente. E outra, de forma justa, agindo com justiça, né? Vendo em que lado está errado, vendo em as situações que se estabeleceu, para que se tenha uma conciliação. Certo? Você, líder, se está percebendo que o seu conjunto está desunido, não espere, certo, voltar aos cultos normais para tomar uma posição, certo? Visite, ligue, entre em contato, mas combata essa desunião. Porque quando voltar para a igreja, o grupo volta na verdade apenas as pessoas juntas, mas não tem união, não tem unidade, não tem propósito comum. Tá? Então não espere corrigir erros depois que voltar, porque depois que voltar, certo? Lá a força dos desunidos será maior do que a liderança dos que querem a união, entendeu? E a partir do líder, certo? Então Neemias agiu de forma justa e imediata e justa, certo? Para quê? Para remover toda a injustiça e a opressão que estava se abatendo em Jerusalém, certo? Como líder habilidoso que Neemias era, entendeu? Que tinha habilidade para resolver, como você tem habilidade para resolver. Deus te deu essa habilidade para você solucionar essa desunião que tem se estabelecido no meio do seu povo, no meio do povo que você faz parte, certo? Então não se conforme, não se agrade daquilo, mas questione, haja, certo? Para combater esse tipo de desunião, certo? E Neemias percebeu que essa desigualdade social, econômica, ameaçava a estabilidade da comunidade. Então ele foi inquietado por isso a tomar algumas medidas, certo? Ele ficou inquieto com aquilo, certo? E coisa que parece que muitas vezes nós não ficamos mais, né? Parece que a gente está tão conformado com cada um por si e com as falsas orações de Deus por todos, né? Que a gente fica ali muito bem confortável naquele meio, certo? E aí se esquece que se um dedo ele sofrer, a mão vai sofrer, né? E que nós fazemos parte do mesmo corpo, ok? Então, qual foi a medida que Neemias tomou para combater essas causas que levam à desunião? Primeiro, Neemias considerou no seu coração, certo? Neemias considerou aquilo no seu coração. Neemias não fez vista grossa, Neemias não se fez de indiferente, Neemias não se fez de desavisado, não. Ele considerou em seu coração, Neemias 5,7, a atitude dos judeus oprimindo aborreceu profundamente a Neemias. Neemias se sentiu aborrecido com aquilo, certo? Neemias se sentiu inquieto com aquilo, certo? E levou ele a tomar atitude diferente. Levou ele a tomar atitudes para consertar aquilo, certo? Por quê? Porque ele considerou aquilo no seu coração. É o que nós temos que fazer. É considerar esse aspecto de desunião que nós estamos vendo, é considerar aquilo no nosso coração e não fazer de conta que
que não está existindo, não. Antes, tomarmos atitudes imediatas, justas, certo? E diligentes contra aquilo que nós estamos percebendo que está desunindo o povo de Deus, entendeu? Não é indo a um e falando mal do outro, não é indo ao outro e falando mal do um, não. É promovendo a paz entre ambos, certo? Segundo, o que Neemias fez mais para combater essa divisão, essa desunião toda? Né? Ele, dentro dessa importante missão que ele teve, a gente percebe aqui que Neemias, ele repreendeu os que estavam errados, os opressores. Depois de ouvir o clamor do povo, considerar os lados que estavam causando divisão, certo? Ele foi, Neemias, depois de ter ouvido isso, ele foi considerar em seu coração o que deveria fazer. Neemias ouviu o que estava provocando a desunião. Ele, conforme Neemias 5,7, sempre se destacou como um homem sensível e levava à consideração o sofrimento do seu povo. O que a gente deve fazer para combater essas causas, irmão? Certo? Repreender aquilo que está provocando. Certo? Não é dar jeitinho. Não é dar um jeitinho e dizer, não, dá para ficar assim, a gente faz, não. Certo? É preciso imediato, é preciso de forma justa repreender o que está causando divisão no meio. Certo? E se não aceitar a repreensão, e se não aceitar a correção, tira do meio. Certo? Acabe com esse negócio de jeitinho. Certo? Você é liderança. Certo? Você não tem obrigação, certo, para suportar um obreiro que esteja causando divisão. Tire do seu meio. Não, mas eu vou deixar aqui, eu vou deixar um tempo, ele vai perceber. E você percebeu. Você tem a responsabilidade de prezar e de preservar o estado laico, o estado saudável, o estado íntegro do seu ministério. Certo? Se não aceitar a repreensão porque está errado, nunca vai aceitar, certo, uma orientação sua para o que está certo. Entendeu? Você, líder de conjunto, de mocidade, de senhora, certo? Tolerar um membro do conjunto que está causando divisão, que está causando contenda, que está causando até destruição de outras vidas, e você preservar ali, não. Para que existe disciplina? Para que existe correção? Para que existe, certo? De alguma forma até exclusão. Não estou falando de uma coisa que a usa chamado de descomunhão. Não. Ninguém tem essa autoridade para descomunhar ou descomungar alguém do seio da igreja de Cristo. Mas tem a autoridade dada por Deus para excluir. Ah, pastor, mas essa palavra excluir é muito forte. Excluir como? Você tirar do convívio do seu projeto. Não é tirar da congregação e nem é jogar fora, certo? Do meio cristão, não. Mas é você excluir, porque a palavra excluir já se tornou assim uma palavra negativa demais, né? Mas você excluir é você dizer, olha, certo? Você, já que você não quer ter a mesma visão que o conjunto tem, já que você não quer ter o mesmo propósito que o conjunto tem, então você vai sair do conjunto e vai fazer parte da igreja apenas aqui, certo? Até que você veja o que você realmente, se você quer fazer parte do mesmo projeto, da mesma visão, entendeu? Certo? Isso é responsabilidade de lideranças, certo? O que Neemias mais fez? Neemias, além de repreender os opressores, Neemias pediu aos pobres que fossem restituídos os seus bens. Neemias fez justiça. Certo? Neemias buscou promover a restauração daquilo que se havia perdido. Certo? E a importância da união na igreja, a união produz bênção de Deus, gente. Certo? Nós chegamos a esse encerramento, a conclusão desta lição, certo? Tratando com a igreja nesta manhã de que as causas da desunião, elas devem, não é uma sugestão, é um dever, certo? Elas devem ser banidas, eliminadas do nosso meio, certo? Elimine as causas e nós vamos ter uma destruição da própria desunião do nosso meio, certo? Combata as causas, certo? Preze, considere, não faça vista grossa, não tenha amorosidade
por relacionamentos desunidos. Não tente conciliar dando jeitinho, não. Combata, certo? Elimine, certo? Destrua toda e qualquer causa. Pode provocar em primeiro momento uma espécie de perda, vamos dizer assim, né? Pode provocar uma situação de desgaste, mas logo vai se entender que quando a causa foi destruída é como um remédio. Você toma agora, o remédio é ruim, está causando dor, né? Até o remédio está causando dor para tomar. Mas daqui a pouco ele vai unir tecido a tecido, nervo a nervo, ele vai unir músculo a músculo e você vai se levantar forte, não é assim? Então, as causas da desunião, elas devem ser eliminadas. Neemias considerou no seu coração isso. Neemias agiu imediatamente e com justiça. Agir imediatamente não é agir de qualquer jeito, né? Agir com justiça não é agir menosprezando um e favorecendo o outro, não. É agir com repreensão aos que são repreensíveis e com aprovação aos que são aprováveis, certo? E deixar que a autoridade que Deus nos deu, te deu como líder, ele promova tais coisas, tá certo? Que Deus abençoe, que a desunião saia do nosso meio. Que nessa volta, dessa retomada à prática cristã, ao convívio cristão, nos torne mais unidos ainda. E que a busca por interesses próprios, o partidarismo, a avareza pelo bem material, certo? E tantas outras coisas, a indiferença e o desamor não faça parte do meio nem da igreja, nem da sua casa e nem de lugar nenhum. Que Deus nos abençoe, certo? Que Deus conceda uma nova oportunidade de estarmos juntos, certo? Compartilhe esta mensagem, esta lição da nossa escola bíblica. O vídeo estará no YouTube, Josenilton Silva. Entre lá, deixe o seu like, é importante para que os vídeos permaneçam no canal, tá certo? Se inscreva, certo? Compartilha no Facebook e Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Seja o Senhor conosco, o Deus da unidade, que o Espírito de união esteja sobre nós, que a graça de Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ela reine, impere, prevaleça sobre a bendita igreja do Senhor e que essa paz, ela nos traga tal desconforto para a gente ir buscar pessoas que precisam estar unidos, que precisam estar juntos, certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor.